Vamos agora mover, copiar e rotacionar os nossos objetos. Primeiro eu vou apagar o que a gente tem aqui. Add Erase. Clique aqui na linha de comandos. Add Erase, Enter. Select Objects, digito All, Enter e confirmo. Vou criar aqui um círculo nesse ponto com um raio de 15. No centro desse círculo, eu vou criar uma linha na horizontal com um comprimento de 40. Ok? Vamos agora mover esse objeto, tá? Vamos mover esse desenho. Vou criar uma referência, line, para que vocês vejam esse movimento. Uma linha com comprimento qualquer. Saio do comando. Eu vou mover agora essa linha e esse círculo de modo que essa extremidade coincida com a extremidade inferior dessa linha vertical. O comando, pessoal, é o move, M-O-V-E. O atalho dele é o M. Quando eu entro no move, ele me pede novamente para selecionar os objetos. Vou lá, pressiono o botão esquerdo, abro a janelinha, confirmo a seleção. E agora ele me pede para especificar um base point. Esse base point é o ponto de referência, tá? Ponto de referência de saída do meu objeto. Eu vou escolher como base point essa extremidade. Olha só aqui novamente o OSNAP nos mostrando um ponto final da nossa linha. Vou lá no endpoint, pressiono o botão esquerdo e lá embaixo ele vai mudar. Olha só, agora ele me pede para especificar o segundo ponto. O segundo ponto vai ser nessa extremidade. Clico nesse ponto e ele já moveu o meu desenho. Vamos repetir. Ctrl Z para desfazer. Voltou para onde estava. Comando Move, M-O-V-E, confirmo. Seleciono os objetos, abrindo a janelinha. Confirmo a seleção. Ponto de referência é esse. E o segundo ponto é esse aqui embaixo. Notem que eu não preciso desligar o orto. Tá? Quando eu mostro o segundo ponto, ele já vem para cá de uma forma ou de outra. Ok? Muito simples. Eu vou agora copiar esse objeto. Tá? Vou copiar essa linha e esse círculo. E uma das cópias vai ficar na extremidade superior dessa linha vertical. E a outra cópia vai ficar no ponto médio dessa linha vertical. O comando, evidentemente, é o copy. C-O-P-Y. O atalho do copy é C-O. Por que não é somente a tecla C, professor? A letra C? Porque o C já é o atalho do círculo, tá? Então, digito copy, Enter. Novamente, ele me pede para selecionar os objetos. Vejam que, assim como eu lhes falei, o inglês é muito simples, é um inglês fácil, tá? Me pede para selecionar os objetos, é evidentemente que eu quero copiar. Clico no círculo e na linha, tá? Confirmo a seleção. Novamente ele me pede um base point, da mesma forma que o move. Tá? O base point vai ser esse ponto. Clico com o botão esquerdo, me pede agora o segundo ponto. O segundo ponto vai ser aqui. Ok? Beleza? Eu já posso vir direto e clicar no ponto médio da linha vertical. E ele já gerou a minha cópia. Onde eu clicar, ele vai gerar uma cópia novamente. Como eu só quero essas duas cópias do objeto original, vou sair do comando copy. Pressiono o ESC, saio do comando, aqui estão as minhas cópias, tá? Novamente, Ctrl Z, desfiz o copy, novamente para ele, CO, que é o atalho do comando, pressiono Enter, ele me pede para selecionar os objetos, abro a minha janelinha, seleciono os dois, confirmo a seleção, especifico o ponto base, o ponto de referência, clique do botão esquerdo, uma cópia vai ficar no ponto médio, e uma outra cópia vai ficar no ponto superior. ESC para sair do comando e copiamos as nossas figuras. Vamos agora rotacionar tudo que está desenhado aqui na minha área de trabalho. O comando é o Rotate. Vai lá na linha de comando, digita R-O-T-A-T-E. Confirma o comando.
Novamente ele me pede para selecionar os objetos. Vou selecionar todos. Da mesma forma que eu selecionei todos lá no Erase, vou selecionar todos aqui também. Digito All, confirmo a seleção e novamente ele me pede um ponto de referência, um ponto base. Esse ponto base vai ser o ponto ao redor de onde essas figuras vão girar. Vou escolher como ponto de referência esse midpoint, o midpoint aqui da linha vertical, que é o mesmo ponto final dessa linha horizontal. Confirmo o meu ponto de referência. E agora ele me pede aqui embaixo, para especificar o ângulo de rotação. Vamos girar aqui 45 graus. 4, 5. Confirma. Olha só. Girou a minha figura 45 graus. Vamos girar mais 45. O atalho do Rotate é o RO. RO, Enter. Ele me pede novamente para selecionar os objetos. Vou selecionar todos. ALL. Confirmo a seleção. Me pede o Base Point, que é nesse ponto aqui. Na verdade, vamos voltar lá para onde estava. Como eu digitei 45 graus, ele rotacionou nesse sentido. Para voltar, eu vou digitar menos 45. Confirmo e voltou para onde estava. Professor, eu quero deixar essa linha que está na vertical na horizontal. Simples. Comando Rotate. Posso selecionar todos abrindo a janelinha também. Olha só. Abro a janelinha. Confirmo a seleção. Me pede o ponto de referência, Base Point. Mostro o Base Point. E agora o ângulo de rotação, 90. Confirmo a seleção. Aqui está a minha linha, que antes estava na vertical, agora na horizontal. Giramos tudo que estava desenhado para 90 graus. Nós vimos como apagar uma linha, um círculo, um arco, uma entidade qualquer. E se eu quiser apagar apenas um pedaço? Se eu quiser cortar o pedaço de uma linha, um pedaço de um círculo, como é que a gente faz? Vamos lá. Vou construir uma linha. Comando Line, o atalho do comando Line, tecla L. Ponto inicial é esse. Ponto final é esse aqui. Vou voltar para o comando Line. Nós podemos voltar para o último comando utilizado somente pressionando a tecla Enter. Tá? Não vou digitar nada aqui na linha de comandos. O último comando que eu utilizei foi o Line. Se eu quiser voltar para o Line, é só tecla Enter. Pressionei Enter, voltei para o Line. Ponto inicial, mostro, ponto final. Aqui também, vou sair do comando. Quero voltar para o Line novamente, só pressionar o Enter. Volta para o último comando. Construo uma linha na vertical, ponto final está aqui. Quero apagar totalmente essa linha vertical. Add Erase, o atalho do comando Erase, Enter, seleciono a linha. Está aqui ela, confirmo a seleção. O último comando que eu utilizei foi o comando Erase. Para voltar para ele, só pressionar o Enter. Seleciono a outra linha e apago, tá? Mas eu não quero apagar uma linha inteira, eu quero apagar só um pedaço da linha. Então vamos voltar. Ctrl Z novamente, voltou para as 3 linhas. Eu quero apagar aqui somente essa extremidade direita, a parte direita dessa segunda linha horizontal, tá? O comando que eu vou utilizar aqui é o comando trim, T-R-I-M. O que é que o comando trim faz? O comando trim corta pedaço de entidade, pedaço de círculo, pedaço de polígono, pedaço de linha, pedaço de arco, tá? E ele corta sempre a partir de um ponto de referência, tá bom? Vamos lá. Comando trim, pressiono o Enter. Ele vai me pedir para selecionar os objetos que estão envolvidos com esse meu corte. Quais são os objetos envolvidos com o meu corte? Primeiro, o objeto que eu quero apagar. E segundo, o objeto que está limitando o meu corte. Tá? O que eu quero apagar é essa horizontal. Então, vou selecionar ela. Clico com o botão esquerdo, selecionei a linha. E o objeto que está limitando o meu corte é essa linha vertical. Não é a partir desse ponto que eu quero cortar a minha linha horizontal? Então, eu tenho que mostrar o limite do meu corte. Seleciono ela também.
Depois que eu seleciono quem eu quero cortar e quem está limitando o meu corte, confirmo as seleções. Esse é um erro comum de quem está aprendendo a trabalhar com esse comando aqui. Simplesmente esquece de confirmar a seleção. Não esqueça, senão você não vai conseguir cortar. Pressione o Enter para confirmar a seleção. Agora sim, é só clicar no pedaço que você quer cortar. E está feito o corte. Ok? ESC. Vamos cortar agora essa parte da esquerda dessa linha horizontal de baixo aqui. O comando é o trim. Como é que eu faço para voltar para o último comando? É só pressionar o Enter. Pressiono o Enter. Vou selecionar novamente quem eu quero cortar e quem está limitando o meu corte. Confirmo a seleção e clico no ponto que eu quero cortar. Ok? Simples. ESC para sair do comando. Vamos cortar agora essa extremidade superior da linha vertical. Comando trim, TRM, confirma. Seleciono quem eu quero cortar. Quem está limitando meu corte. Confirmo novamente a seleção. E clico no pedaço que eu quero cortar. Ok? Vamos voltar. Ctrl Z, desfazer tudo aqui. Eu quero cortar agora essa parte do meio aqui, ó. Essa linha vertical, tá? O comando é o mesmo. Comando trim. O atalho do trim é TR. Você tecla TR. Enter. Agora, quem é que está limitando meu corte? Vou selecionar quem eu quero cortar e quem está limitando meu corte. Ora, o pedaço que eu quero cortar está entre a horizontal de cima e a horizontal de baixo. Então as duas estão limitando meu corte. Seleciono ambas. Confirmo a seleção. Não esqueçam de confirmar a seleção. E agora clico no pedaço que eu quero cortar. Ok? Simples. Professor, eu posso cortar um círculo também? Pode. Vamos ver aqui. Erase. Vou apagar essa linha de cima. Na interseção dessas duas linhas, eu vou construir um círculo. Olha só. Como o OSNAP está devidamente configurado e está ligado, só olhar aqui para baixo você vê que o botãozinho está azulzinho. Comando círculo. Mostro o ponto de interseção entre as duas linhas, como sendo o centro do meu círculo. Vou abrir o círculo até esse ponto. Não vou digitar uma medida específica. Só vou clicar nesse ponto, tá? Vamos lá. Comando trim. Enter. Vou selecionar todo mundo aqui, tá? Digito LL. Selecionei todo mundo. Confirmo a seleção. As duas linhas retas estão limitando o meu corte, tá? Então, clico nesse ponto. Corto meu círculo. E o círculo está limitando as minhas duas linhas, o corte das minhas duas linhas retas, tá? Só clicar nelas também. E sair cortando os pedaços. Vou lá no cantinho. E aqui está. Ok? Ainda vou cortar isso aqui. Muito fácil. Sai do comando. Ok? Vamos fazer um retângulo aqui de forma bem rápida. Vamos apagar isso. Erase. Seleciona todo mundo. Confirma. Apagou. Agora eu vou construir uma linha. Enter para voltar para o comando line. Ponto inicial. Ponto final. ESC. Enter para voltar para o comando line. Ponto inicial. Ponto final. ESC para sair. E Enter para voltar para o comando. Ponto inicial. Ponto final. Saio do comando. Entro no comando trim. Seleciono todos os objetos. Confirmo a seleção. E saio aqui aparando a ponta das linhas. Corto essas duas. Corto essas duas. Essas. E por fim essas. Construir um retângulo com uma medida qualquer. ESC para sair do comando. Está aqui o meu retângulo. Vamos agora aprender a arredondar cantos, tá?
arredondar cantos. Imagino que eu tenho um quadrado, comando line, vou criar aqui um quadrado com 100. Eu quero criar os 4 cantos desse quadrado, 4 raios com 25 cada raio, tá? 25. Já sabendo utilizar o comando circle e utilizar o comando trim, eu poderia fazer da seguinte forma. Construiria em cada canto desse um círculo, tá? Esse círculo ficaria numa posição em que ele tangenciasse em cada uma das linhas. Depois eu cortaria a parte que não me interessa com o comando trim e geraria o meu círculo. Aliás, geraria o meu canto arredondado, meu fillet, meu arredondamento, né? Como assim, professor? Vamos lá. Se eu sei que o meu raio é de 25, significa que a distância do centro para a periferia desse círculo vai ter, evidentemente, o valor do raio, 25. Tá? Então, teria que encontrar com precisão o centro desse círculo. Vamos lá. Z de zoom, Edge Extends, fica mais visível. Volto para o zoom, como foi o último comando que eu utilizei, é só pressionar Enter. Está aqui ele. O Real Time já está pré-selecionado. Pressiono Enter novamente, está aqui ele. Seguro o botão esquerdo, desço um pouquinho aqui o cursor do mouse e ele afasta só um pouquinho. Pressiono ESC para sair. Agora vamos encontrar o centro desses círculos, tá? Eu posso utilizar aqui o comando copy. C-O-P-Y. Confirme. Ele me pede para selecionar o objeto. Vamos selecionar essa primeira linha. Confirmo a seleção. Ele me pede um ponto de referência. Clico em qualquer ponto, pode ser esse midpoint. Boto o cursor do mouse para o lado que eu quero. E ele me pede ali na linha de comando o segundo ponto. Ao invés de clicar com o botão esquerdo do mouse, eu vou digitar a distância que eu quero desse segundo ponto. Confirmo a distância. Está aqui a minha primeira linha com 25. ESC para sair do comando. Como o último comando que eu utilizei foi o copy, é só pressionar Enter que ele volta para o comando. Seleciono a horizontal de cima, confirmo a seleção, ele me pede um base point, mostro o ponto médio, jogo para baixo, digito a distância e confirmo. ESC para sair. Ok. Encontramos com precisão o centro de um círculo cujo raio de 25 vai tangenciar nas linhas que nós queremos, tá? Agora é simples. Vou no comando círculo. O center point nós encontramos, está aqui na interseção das duas linhas. Mostro onde é o ponto central e digito o valor do raio, 25. Olha só. Construímos um círculo tangenciando naquele canto. Comando PAN, vou trazer aqui mais para pertinho. Comando zoom. Abro uma janelinha, zoom window. Deixar aqui mais pertinho. Novamente. Ótimo. Agora com o comando trim, eu vou cortar o que não me interessa. TR e M. Seleciono essa linha, essa outra linha e o círculo. Confirmo a seleção, não esqueçam de confirmar a seleção. E corto quem não me interessa. Corto essa extremidade e corto a parte interna do círculo. Ótimo, arredondamos o nosso canto. Como as linhas internas só foram referências para encontrar o centro do círculo, eu apago com Erase. Edge Erase, seleciono as duas linhas e apago. Dimension, raio, seleciono o arco e aqui está um raio de 25. Z de zoom, Edge Extends e temos nossa figura enquadrada. Ok, professor, mas sempre que eu for arredondar um canto, vai ser toda essa trabalheira, tem que encontrar o centro de um círculo que tangencie nas duas linhas, depois utilizar o trim? É claro que não. Existe um comando específico para arredondar esse canto, tá? Vou voltar aqui no Zoom Real Time, Z de Zoom, Enter. Real Time já está pré-selecionado aqui, é só pressionar o Enter de novo. Apareceu a lupa, segura o botão esquerdo, desce um pouquinho, ESC para sair do zoom. Ok, esse comando para arredondar esses cantos é um comando chamado fillet.
tá? Tecla na minha linha de comandos, digita F-I-L-L-E-T, fillet, confirma. O atalho do comando fillet é só a tecla F. Vamos ver se é isso mesmo. ESC para sair do comando, F de fillet e dá um Enter. Olha só, entrou no meu comando fillet, tá? Beleza. Para utilizar o comando fillet, eu vou ter que configurar o valor do raio. Configurar o valor do raio. Notem que ele está me informando aqui, ó, as configurações, tá? Settings, né? Atuais, current settings. As configurações atuais do comando fillet são as seguintes. Ele está no modo trim e o valor do raio atual é 0. Então nós teremos que confirmar, aliás, teremos que configurar, teremos que informar qual o valor do raio que nós queremos, tá? Além disso, ele me diz aqui que ele está no modo trim. O que é isso? O que é esse modo trim? Nós vimos que o comando trim é um comando utilizado para cortar pedaço de linha, tá? Então, o que é que tem a ver esse trim aqui dentro do fillet? Ora, você pode configurar o teu comando fillet para ele arredondar o teu canto e já cortar o pedaço das linhas retas que estão passando aqui, tá? É por isso que existe o modo trim. Você pode optar também por não cortar. Você pode arredondar esse canto e não cortar essas linhas. Para isso é só você entrar na configuração do modo trim, olha só, está aqui a opção trim, tá? E informar que você não quer cortar. Vamos ver como é que funciona isso. Primeiro eu vou dizer qual é o valor do raio. Vamos lá embaixo. Ele me pede para selecionar o primeiro objeto. Esse primeiro objeto seria a primeira linha. Porém, eu ainda não tenho o valor do raio. Primeiro eu vou configurar o valor do raio para depois selecionar essa linha. Para configurar, é só entrar na opção rádios. Está aqui ela. Ó. Como é que eu entro nessas opções? É só teclar a letra maiúscula. No caso do rádios, é o R. Tecla R, dá um Enter. Olha só. Ele agora está me pedindo para especificar o raio do fillet. Especificar o raio do fillet. Está em 0. Como eu quero construir raio de 25, então eu informo aqui ao AutoCAD. 25, confirmo. Ok? Ele me pede agora para selecionar o primeiro objeto e o valor do raio agora é 25. Primeiro objeto, a primeira linha. Segundo objeto, olha só. Selecione o segundo objeto, segunda linha. Ok? Simples assim. Sem precisar construir círculos, sem precisar cortar a ponta de linha. Vamos dimensionar. Dimension, raio. Seleciono o canto e está aqui ele. Vamos arredondar os demais cantos. Digita fillet. Como anteriormente eu configurei o valor do raio, ele se mantém, tá? Agora basta selecionar a primeira linha, botão esquerdo, segunda linha, botão esquerdo. Confirma, dá um Enter para voltar para o último comando. O valor do raio já está configurado. Seleciona a primeira linha, seleciona a segunda linha. Muito simples. Vamos construir agora raios com valores distintos. Ctrl Z para voltar. Tecla F, o atalho do comando fillet. Enter. Como eu pressionei Ctrl Z, como eu desfiz o comando fillet, tá? O valor do raio zerou novamente. Vamos configurar mais uma vez. Eu em R de radius, confirmo. Vamos construir o primeiro raio com 10. Entro com valor. Seleciono a primeira linha. Segunda linha. Construímos um raio de 10. Para voltar para o último comando, basta pressionar o Enter. Só que eu não quero mais um raio de 10. Quero um raio agora de 50. Então vai em R novamente. Enter. Especifique o raio do fillet. Vou colocar aqui 50. Confirma. Seleciona a primeira linha. Seleciona a segunda linha. Enter para voltar para o último comando. Vamos configurar aqui um novo valor de raio, R de radius. Vou criar agora um raio só com 3. Raio pequeno. Enter. Seleciono o primeiro objeto.
Seleciono o segundo objeto. Ele fez um raiozinho aqui, pequenininho, tá? Vamos ver. Z de zoom, W de window, abro uma janelinha aqui. Dimension, Radius. E temos aqui um raio de 3. Z de zoom, Edge Extends, enquadrou o meu desenho. Vamos fazer agora, vamos utilizar agora um comando parecido com fillet, tá? Só que ao invés de ele arredondar os cantos, ele cria cortes em ângulo, tá? Cortes em ângulo, que na mecânica é muito conhecido como chanfro, tá bom? Vamos desfazer tudo, Ctrl Z, vamos desfazer aqui tudo, tá? Vamos deixar aquele raio de 25 ali. Para arredondar, nós utilizamos o fillet. Para construir um chanfro, o comando será o chamfer. C-H-A-M-M de mola, F-E-R, tá? Chamfer. O atalho do comando chamfer é o C-H-A. Pode digitar C-H-A e dar um Enter. Quando eu entrei no comando fillet, ele me pediu para especificar o raio do meu arredondamento, tá? Para construir um chanfro, eu vou ter que informar as duas distâncias desse chanfro. Bom, quando eu entro no comando pela primeira vez, ele me diz que essas distâncias estão zeradas. Então eu vou dizer quais são essas distâncias. Vamos lá embaixo procurar alguma opção parecida com distância. Opa, tá aqui ela, tá? Tecla o D, que é a letra maiúscula dessa opção. Confirma. E ele me pede aqui para especificar a primeira distância do chanfro. Vamos dizer aqui que seja 30. Confirma. Especifique a segunda distância do chanfro. Vamos dizer aqui que seja 30 também, tá? Vejam a importância de estar conversando com o software o tempo todo, bom? Se você se habituar a utilizar a linha de comandos, a estar olhando aqui para baixo, a conversar com o software, não tem erro. Por quê? Porque o software te diz o tempo todo o que é que você tem que fazer. Como ele está dizendo agora, especifique a segunda distância do chanfro. É um passo a passo. E ele te diz quais são os passos que você tem que seguir. Tá bom? Vamos lá. Especificamos a segunda distância do chanfro, que é 30. Confirmo. Da mesma forma que o fillet, vou selecionar a primeira linha. Seleciono a segunda linha. E ele criou o meu chanfro, tá? Vamos ver se tem 30 por 30. Dimension, linear, ponto inicial é esse, ponto final está aqui, 30, dimension novamente, linear, ponto inicial, ponto final, só que agora aqui para baixo. Bom, e aqui está o nosso chanfro de 30 por 30. Pam. Vamos jogar aqui para cima. Está aqui ele. Vamos construir um chanfro menorzinho. CHA, que é o atalho do comando chanfer. As distâncias definidas no passo anterior foram 30 por 30. Vamos criar agora um chanfro de 10 por 5, por exemplo. Tá? D de distância, lá embaixo. Enter. Especifique a primeira distância do chanfro. Vamos colocar aqui 10. Especifique a segunda distância do chanfro. Vamos colocar 5. Seleciona a primeira linha. Seleciona a segunda linha. E está aqui o meu chanfro de 10 por 5. Comando PAN. Vou trazer aqui para cima. Professor, eu quero construir esse chanfro. O meu desenho está pedindo, o meu modelo está pedindo que eu construa esse chanfro. Mas eu não tenho duas distâncias. Eu não tenho duas informações, eu não tenho as informações com as duas distâncias. Eu tenho a informação com uma distância e um ângulo. Eu tenho um dos catetos desse triângulo e tenho o ângulo aqui desse triângulo. Dá para construir utilizando o chanfer? Dá sim. Vamos lá. CHA, o atalho do comando chanfer. Entro no comando
E agora, ao invés de entrar na opção distância, eu vou na opção ângulo. Está aqui ela. A letra em destaque é a letra maiúscula, é o A de ângulo, dá um Enter. E o que ele me pede agora é o seguinte: especifique o comprimento da primeira linha do chanfre. Tá? Vamos aqui, o chanfre de 40. Comprimento da linha 40. O que eu lhes aconselho a respeito desses termos em inglês? As palavras que vocês encontrarem alguma dificuldade, procurem traduzir uma palavra como essa aqui, por exemplo. Você escreve no seu caderno, traduz, coloca lá bonitinho, sempre que tiver dúvida você vai lá e faz essa consulta. Tá? Isso aqui é comprimento. Então, especifique o comprimento da primeira linha do chanfre. 40. Confirmo. E agora ele me pede o ângulo. Especifique o ângulo da primeira linha do chanfre. Vamos colocar aqui 30. Confirma. Novamente ele me pede para selecionar a primeira linha. Está aqui ela. Essa vai ser a linha que eu disse qual seria o comprimento lá do chanfre. Está aqui ela. E agora ele me pede para especificar a segunda linha. Mostra a segunda linha. Aqui está também. Tá bom? Professor, como é que eu faço para medir esse ângulo? Para medir o ângulo, eu vou ter que mostrar aqui duas linhas. Eu vou precisar criar uma linha auxiliar, tá? Então vamos lá. Command Line. Essa linha auxiliar é evidente que vai me mostrar a abertura do meu ângulo. Tá aqui a linha. ESC para sair do comando. Na opção Dimension. Angular. Ele me pede para selecionar o arco, o círculo, a linha, tá? Ou especificar um vértice. Clico na primeira linha auxiliar que eu criei. Clico na segunda linha, arrasto o cursor do mouse, tá? E temos aqui abertura de 30 graus, conforme configuramos ali no chanfre. Tá bom? Vamos medir mais alguma coisa aqui. Dimension, angular, seleciono a primeira linha, seleciono a segunda linha. Temos aqui para dentro 135 graus. Se eu criar uma linha auxiliar ali fora, eu vou ficar com 45 graus. Vamos ver. 135. Vou criar uma linha auxiliar aqui. Deixa eu apagar essas cotas. Add Erase. Apago essa de 30. Vou apagar essa outra também. Comando PAN. Jogo ali mais para cima. Comando Zoom. Enter para ir para o Real Time. Pressiono o botão esquerdo. Jogo o cursor do mouse para cima. Fica mais pertinho. ESC. Crio uma linha auxiliar. Desse ponto. ESC para sair do Command Line. Dimension. Angular. Primeira linha. Segunda linha. 45 graus. Terceiro clique para fixar o valor da cota. Z de Zoom, Enter, Edge Extends, Enter. Z de Zoom, Enter, Enter novamente para o Real Time. Segura o botão esquerdo, volta um pouquinho. Aqui está o nosso desenho.